O falso evangelho ensina facilidades e promessas enganosas. Para que sejamos ricos e compreendamos a vida espiritual e experimentemos o reino de Deus, devemos entender o significado espiritual da Bíblia, dos ensinamentos de Deus e de Jesus. Vamos meditar hoje sobre o significado espiritual de comprar. O que significa comprar, segundo o Espírito Santo, seu pensamento divino? Vamos ler primeiramente em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Para uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nua, Jesus dá a seguinte palavra: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Uma vida espiritual frutífera depende da visão do nosso coração, da visão que temos através dos pensamentos espirituais. Vestiduras brancas significam o conforto e a proteção da obra de justiça de Jesus Cristo. E ouro refinado no fogo significa uma fé inabalável, através da experiência em tribulações provocadas por tomar a cruz e negar a nossa própria vontade e a nós mesmos. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que há um preço para a nossa vida espiritual madura e cheia de riquezas insondáveis que estão no Espírito Santo. É necessário que compremos essas três coisas. Significa que há um sofrimento que devemos passar, pois se seguirmos Jesus e a sua instrução, tomaremos a cruz. A cruz se tornará uma tribulação para a nossa carne. Nossa vontade e emoções estarão sujeitas ao sofrimento, pois não faremos o que pensamos, o que gostamos e o que satisfaz a nós mesmos. Este é o preço. E este é o entendimento que as Escrituras dão da palavra comprar. Vamos ver em outras passagens como Jesus também nos comprou. Há em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, a seguinte palavra: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja que nós fomos comprados por um preço. Que preço foi esse? Jesus é o homem que tomou a cruz, foi crucificado, foi humilhado, não abriu a sua boca. Jesus foi o homem esmagado ali na cruz. O seu corpo foi oferecido a Deus em sacrifício vivo. Observe que, assim como ele foi sacrificado, nós também devemos morrer com ele e sermos participantes junto com ele da sua morte. Hoje há uma pregação vazia e que não instrui as pessoas na realidade e seriedade do evangelho e como Deus tratou as coisas de uma carne pecaminosa, enganosa e incrédula. Deus esmagou a carne na cruz. E todos nós fomos esmagados em Cristo. Veja que nas parábolas de Mateus 13, Jesus usa essa mesma ideia de pagar o preço para nos comprar. Veja no capítulo 13 de Mateus, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu,
transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O campo é o mundo. Então o que Jesus fez? Ele pagou um preço para comprar. Isto é, ele tomou a cruz, ele foi humilhado, desprezado, deixado de lado, tido como malfeitor, sendo santo, para, pagando este preço, comprar-nos. Ainda na próxima parábola, há a mesma ideia. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A pérola se refere à igreja com a nova natureza divina. O que Jesus fez? Ele comprou-nos. Ele pagou um preço. As coisas todas devem ter um preço. Esse é o sentido espiritual de comprar. Observemos que é assim que nós entramos no reino de Deus e teremos uma vida espiritual frutífera. Seremos uma nova criatura em Cristo, sendo unidos na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, devemos passar por esta situação. Os que não estão dispostos a tomar a cruz, a serem humildes, serem humilhados, e estar diante do mundo sem nenhum valor ou recompensa, não podem entrar no reino, pois conservam o seu orgulho, conservam a sua natureza maligna, e assim não se sujeitam ao preço que Deus deu para que fôssemos salvos. Há doutrinas muito erradas a respeito da salvação e das Escrituras. Veja o que o apóstolo diz em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, ele diz assim, vejamos aqui em Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Veja que esta unidade com a morte de Cristo é que nos livra do pecado. O pecado em nós é destruído por este sacrifício. É por isto que aqui também, em Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe que o culto verdadeiro não é isto que eles inventaram hoje nas igrejas, em que as pessoas cantam livremente, falam livremente, através da sua carne. O culto verdadeiro, ensinado nas Escrituras, pelo Espírito Santo, é o nosso sacrifício. É o contrário do que as igrejas fazem hoje. Portanto, as pessoas estão sendo vítimas de um ensinamento enganoso e maligno através de homens carnais que se apresentam como ministros de Cristo. Os verdadeiros ministros de Cristo se uniram à morte dele e foram sacrificados com ele. Esse é o preço. E é assim que compramos ouro puro. É assim que compramos vestes brancas. É assim que compramos colírio para vermos as coisas espirituais. A questão é que as pessoas estão cegadas pelo falso ensinamento e pelo falso evangelho de facilidades e de engano. Bendito seja o Senhor, e que possamos entender que o Espírito Santo disse à igreja de Laodiceia: é necessário que vocês comprem para vocês enriquecerem, para vocês terem vestes brancas, para vocês enxergarem as coisas espirituais.
e não serem cegos, infelizes, nus, miseráveis. Portanto, entendamos pelo Espírito Santo o significado espiritual de comprar. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja derramado em nossos corações.